alguns aqui. E abre comigo no Salmo 18. O tema é quando Deus entra na guerra. Quando Deus entra na guerra, meu irmão. Essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja por vós. Nós temos que entender isso. Tem certas guerras, missionário Cristiano, que não dá para a gente. Deus, eu estou nela, mas não tem como eu guerrear. E ele diz, nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Então, Salmo 18, diz assim, o versículo de número 1. Sabe o que é interessante nesse salmo aqui? Que Davi não escreveu esse salmo num dia tranquilo, não. Em guerra. Porque Davi era um homem de guerra. Então, estava sempre em guerra. Sempre tinha guerra. E Davi estava lá lutando, né? Lutou até onde aguentou, com a idade. E às vezes nós só queremos falar com Deus coisas, Senhor, meu Deus, aquela oraçãozinha, né, religiosa e tal. E Davi, eu sempre digo isso aqui, se você pegar os salmos de Davi é muito inteligente, muito estratégico. Ele não entra no salmo já chutando o pau da barraca, não. Não, eu estou passando isso, o senhor não... Não, Davi é estratégico. O Salmo 18 é um salmo de guerra, mas ele começa dizendo assim, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Primeiro ele adora. Ele diz, eu te amarei, ó Senhor. Ou seja, isso ninguém tira de mim, o meu amor para com o Senhor ninguém tira. E ele já diz, como é um salmo de guerra, ele já faz referência para que os inimigos vejam, fortaleza minha. Então o Senhor é a nossa fortaleza. Meu irmão, põe na sua mente, o Senhor é a fortaleza. Sabe o que acontece? Naquela época, as cidades, elas tinham que ser muradas. Para quê? Para evitar de animais entrarem também, e também os inimigos. E havia uma fila, por exemplo, os comerciantes não entravam todos de uma vez, não tinha animais que não podiam entrar, então entrava por etapa, era organizado. Então tinha que passar pelo portão da cidade. Tanto é que quando o Senhor derruba as muralhas de Jericó, Deus coloca o povo rodeando Jericó, né? Ou seja, rodeando as muralhas. E as muralhas caíram. Não foi o povo que derrubou as muralhas, foi Deus que derrubou as muralhas. Mas a intimidação, Deus é estratégico. Ele colocou o povo rodeando ali, ó. E lá dentro, eles pensaram assim, esse povo é doido. Só que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, já são 5 dias, e esse povo está rodeando. Mas esse povo aí, sabe quem que é esse povo? É aquele que o Deus deles tirou do Egito. Esse povo é daquele que o Deus dele abriu o mar vermelho. Então o medo começou dentro de Jericó. Deus começou a trabalhar no psicológico dele, emocional deles. Você imagina, um tanto de gente rodeando sua casa, dia e noite. E você falou, e sem falar nada. O que é esse povo? Porque agora eu não posso sair, ninguém pode entrar, porque a cidade está toda fechada. E não sair e não entrar, quer dizer que não entrava comida também. E aí? E o psicológico? Mas não vão passar essas muralhas nunca. Porque as muralhas de Jericó, tinham casas construídas em cima das muralhas. Você vê como é que era grande. Mas eles sabiam que o Deus de Israel não era qualquer Deus. Ele derrubou o faraó. Então, já ficaram ali, né, com a barba de molho. Então, gente, Davi, ele fala, o Senhor é a minha fortaleza. Então, esse salmo é para quem está enfrentando guerra espiritual. E quem é que não está enfrentando essa guerra espiritual, meu irmão? Não olha para o plano físico, não. No plano físico você vai ver as lutas aqui. Mas uma hora pede Deus me mostra o plano espiritual. Você vai ver guerras, demônios lutando contra a sua vida. Aliás, está escrito na Bíblia que eles estão em derredor, maquinando contra a sua vida. Mas se você tiver uma comunhão com Deus, Deus antecipa para você as estratégias que Satanás está querendo usar para te derrubar. Deus fala, mas tem que estar na intimidade com Deus, na conexão com Deus. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele não estava um dia tranquilo. Ele tinha sobrevivido a várias perseguições e já se preparando para outras batalhas. Porque assim, uma batalha acaba, não baixa a guarda não, porque outra já começa. Tem um versículo na Bíblia, acho que é
Aí eu esqueci, depois vocês pesquisam aí, eu esqueci. O presbítero falou assim, eu não gosto desse versículo, porque falava assim, o vosso descanso não é nessa terra. Ele falou assim, eu estou cansado. Eu falei, vai descansar? Eu falei, descansar como? A gente dorme e acorda cansado, porque está escrito que nosso descanso não é nessa terra. Eu não sei se é Amós, eu não sei agora. Não sei, mas depois você procura. Você vai no Google e procura o versículo. Faz alguma coisa, não pega tudo mastigado também, não. Mas o nosso descanso não é nessa terra. Então, quando você achar que você está cansado, Deus dá um refrigériozinho, mas daqui a pouco lá vem guerra. Lá vem guerra, porque o inimigo não dorme. Você tem que entender isso, né? E o Salmo 18 não é uma poesia, todo mundo romantiza os salmos. Ai, o salmo. Sabe como é que as pessoas imaginam quando Davi escrevendo os salmos? Davi na harpa, tererém, 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 né? Sim, ele trocava a harpa, né? Muitos salmos são músicas e tal, mas aqui é guerra, meu irmão, aqui é guerra, guerra mesmo, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, vamos para o versículo 2, Vinícius, por favor. O Senhor, aí Davi já entra. O Senhor, ele está adorando, mas está mandando um aviso para os inimigos. Eu estou adorando o meu Deus e estou avisando para os inimigos quem é o meu Deus. É isso que você tem que fazer. Sabe o que tem que fazer? Pegar o Salmo 18 na sua casa e orar em cima dele. Para você adorar a Deus e mostrar para o seu inimigo do plano espiritual quem é o seu Deus. Mas ele já não sabe, pastor. Não, o inimigo sabe quem é Deus. Ele só não sabe se você está com Deus. Você tem que mostrar para o inimigo que você está com Deus. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Está ouvindo, Satanás? O meu libertador. Está ouvindo, plano espiritual? O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, ou seja, vai vir flecha, pode vir espada, mas eu tenho um escudo, é o Senhor Todo-Poderoso. Aí ele diz, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Davi está dizendo aqui, olha, ele está falando para ele, para os inimigos, né? E nós também estamos falando aqui para os inimigos. O Senhor é o meu rochedo. É tipo assim, vai encarar, Satanás? Eu não sou nada, mas o Senhor é o meu rochedo. Ele é o meu lugar forte, ou seja, eu estou guardado nas mãos do Senhor. Vai querer pegar, Satanás? Quem é que é o diabo para tocar na mão de Deus? Então você tem que entender isso. Eu estou nas mãos de Deus. Prendeu alguma coisa minha, Satanás? O Senhor é o meu libertador. Ele vai arrancar da sua mão. Ele vai arrancar o que está na sua mão que você tomou de mim, né? E Ele é a minha fortaleza. Você não consegue tocar em mim, porque eu estou na presença. E se o Senhor, ó, meu irmão, uma vez, demônios aqui na igreja manifestando e tal, falaram, parte para cima, se você conseguir passar por Jesus. Aí ele, é claro que não tem jeito, porque o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Então como é que o diabo vai passar, pastora Tati, em cima dessa proteção, dessa fortaleza? Não dá. Aí eu volto para Isaías 43:13, que eu amo aquele versículo demais, porque na minha mente eu sempre falo isso, eu imagino o Senhor se levantando do trono, olhando para todo o universo, inclusive aquilo que nós não conhecemos, ainda antes, quer dizer, antes de qualquer coisa, que houvesse dia, eu sou. Não tem explicação, Ele é. E ninguém há. Isso, a minha imaginação, tá? Ele olhando para todo o universo, né? E o diabo está lá num canto ali. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Aí eu imagino, dá uma olhadinha lá para os demônios assim. Quem me impedirá? O diabo olha e fala assim, não vou mexer, não dá não tem jeito não tem como não. O ser humano nem se fala. Quem é um humano para impedir Deus de agir? Meu irmão, se Deus resolver te abençoar hoje para amanhã, acabou. Se Deus falar assim, estou curando agora, acabou. Se Deus falar assim, estou prosperando agora, acabou. Se Deus falar assim, a porta daquele processo passou uma de feriado. Se Deus falar que o processo está liberado hoje, está liberado hoje. Deus não precisa de dia útil, Deus não precisa de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira. Ele é Deus, Ele diz, operando eu, quem me impedirá? E Davi sabia disso. Então ele diz, o Senhor é minha fortaleza e eu confio no Senhor. O meu escudo, a minha salvação, meu alto refúgio. Aleluia. Meu irmão, sabe o que é interessante? Que Davi não começa falando do inimigo. Ele começa falando de Deus. O senhor não começa falando assim,
Senhor, o diabo está furioso. Senhor, o diabo está isso. Senhor... Não, ele começa falando de Deus. Ele primeiro apresenta Deus para o inimigo. Ele não começa apresentando o inimigo para Deus. Meu irmão, primeiro, você tem que reconhecer quem é o seu Deus. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é possante, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é majestoso. Aleluia! Então Davi não começa falando do inimigo, mas ele começa falando de quem vence o inimigo. Quem vence o inimigo? Meu irmão, minha irmã, é tão forte que quando nós entendemos isso, as lutas, elas não é que elas ficam menores, mas a sabedoria que Deus nos dá para encarar as dificuldades, porque se eu confio nele, se ele é minha fortaleza, se ele é o meu rochedo, vou preocupar com o quê? Com o que eu vou preocupar? A irmã Rosário está aqui. Meu Deus, eu não sabia dessa palavra. Miqueias 2:10. Ah, minha esposa colocou aqui: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. É forte, né, irmã Rosário? É muito forte. Ai, meu Deus, é só Jesus. Mas aqui não é vosso descanso. Então está nos comentários, minha esposa colocou, em Miqueias 2:10. Então, gente, tem gente que começa a oração exaltando o problema. Já começa assim, missionário Eliette: Senhor, o senhor não está vendo a luta que eu estou nela, não? O senhor não está vendo a situação que está lá no banco? O senhor não está vendo a situação que está no hospital? O senhor não está vendo a situação que está no casamento? O senhor não está vendo a situação que está meu filho? Começa assim. Já começa exaltando o problema. Ó, em primeiro lugar o problema, depois é Deus. Davi não. Primeiro eu exalto o meu Deus. Primeiro eu apresento o meu Deus. Não vou ficar apresentando o inimigo, não. Primeiro eu apresento o meu Deus. Então, meu irmão, quem define o resultado da guerra, meu irmão, não é o ataque, é a sua fé. Porque atacar também sem fé não vai adiantar nada. Sua fé Jesus não falava isso? Sua fé te salvou, tua fé te curou. Então não adianta atacar sem fé. Tem gente que é igual um carro desgovernado. Sai assim, irmão Sebastião. Não, quem está com fé vai determinado, com estratégia, e com Davi primeiro, buscando a presença do Senhor. A presença do Senhor, em nome de Jesus. Versículo 4, Vinícius, por favor. Agora Davi começa a apresentar o que está acontecendo com ele. Aí eu faço a pergunta para você, porque Davi começa a mostrar para Deus o nível de guerra que ele está enfrentando. Qual o nível de guerra que você está enfrentando? Básico, médio, avançado? Zangado? Não, ninguém aqui está naquela guerra de Jó. Então já é um bom sinal, né, meu irmão? Ninguém está na guerra de Jó, já é um bom sinal. Então você tem que reconhecer o nível da guerra. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Ali, traduzindo, é torrentes de destruição. Não era qualquer inimigo, não, missionário Fabiano. O negócio não está brincadeira, não. Primeiro Davi apresenta Deus. Agora Davi vai falar do que está acontecendo. Tristezas da morte me cercaram. A outra tradução diz assim: cordas da morte me cercaram. Querem me amarrar e me matar. Senhor, isso está acontecendo. Senhor, olha, a destruição está me assombrando. Porque aqui não tem nenhum super-homem nem Mulher Maravilha, não. Mesmo a gente colocando Deus é comigo, o medo vem. Não adianta você falar que não, Deus está comigo, está tudo bem, eu estou tranquilo, eu durmo bem, eu como bem. Mentira. O medo vem. Davi estava com Deus, Deus estava com ele, mas era um ser humano. E como ser humano, Davi disse: Senhor, tristezas de morte me cercaram, correntes, grilhões, destruições estão me assombrando, Senhor. E somente o Senhor é que pode me ajudar. Então Davi agora, ele reconhece o nível de guerra que ele está. Sabe por que tem muita gente que perde na guerra espiritual? Porque não reconhece o nível da guerra que está enfrentando. Não, pode vir, qualquer demônio eu mato no peito, não sei o que e tal. Não, irmão. Não é qualquer demônio que você mata no peito, não. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Principados, potestades, dominadores. É bem organizado o inferno.
E se você for uma pessoa que interessa para o diabo, Deus, ele vê que você é importante demais para Deus em alguma coisa, ele vai entrar. Aí ele mandou um demônio, não deu certo, ele manda 2, manda 3, manda um demônio estrategista, manda um outro. Você está achando que o diabo te atacou, tomou uma lenhada, porque você está firme, e ele foi embora e falou assim: não tem mais jeito, e ele não vai tentar de novo? Você está muito enganado. Não estou fazendo apologia ao diabo, não, mas ele é mais perseverante que a maioria dos crentes. Ele põe um negócio na cabeça e fala assim: eu vou destruir aquela pessoa, eu vou destruir aquela igreja, eu vou destruir aquele bairro, eu vou destruir aquela, sei lá, vou fazer alguma coisa ali. E você acha que está enfrentando qualquer coisa. Olha só a intimidade que Davi tinha com Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi falou: olha, o negócio aqui para o meu lado não está legal, não. Davi está mostrando ali que a pressão é real. Mente perturbada, medo sem explicação. Alguém já sentiu medo do nada? Você está vendo na televisão, você está andando na rua, ou você está até lendo uma Bíblia, eu sei, ou vai dormir e dá um medo do nada. Você fala: estou com síndrome do pânico. Não, isso é uma depressão, um negócio assim. Não é ataque espiritual. É ataque espiritual. Gente, eu fui aqui em cima hoje, ali no Jardim Canadá, e eu estranhei, o trânsito, estava eu e minha esposa, o trânsito muito ruim. Mas ali, Tiago, quando viram daquela entrada daquela churrascaria que tem ali, boi na brasa, sei lá o que é, antes de chegar na entrada de macacos ali, eu já vi um carro com o capô aberto. Falei: normal, o trânsito estava ruim, algum carro deu algum problema. Não deu 2 metros para frente, 2 metros, já tinha um carro com pneu furado. Mais um pouquinho, um outro carro estragado. Num percurso assim de uns 30 metros mais ou menos, vários carros estragados. E não era carro velho, não era carro novo. Eu falei com minha esposa assim: tem uma nuvem de demônio nesse lugar aqui. Essa nuvem parou aqui, alguma coisa aconteceu. Porque se tem um buraco na estrada, todo mundo passa no buraco, você sabe, né? O buraco estava lá, mas não tinha nada na estrada. E os problemas eram diversos. Era um pneu furado, era o outro com o capô aberto, era outro lá parado com o carro. Você vê na cara da pessoa que não sabe nem o que está acontecendo. E eu falei: isso, tem uma nuvem de demônio aqui, ó. Tem uma nuvem de demônio, nós estamos passando por uma nuvem de demônio aqui, ó. Está repreendido em nome de Jesus. Então, meu irmão, às vezes vem um calafrio em cima, assim, um medo fora do comum. Quem já sentiu isso aqui, meu irmão? Eu? Um medo, parece que o medo. Você fala: mas que medo é esse? Estou com medo de quê? Um medo fora do comum. E ele vem do nada. Vocês estão entendendo? Então a mente fica perturbada, medo sem explicação e um peso espiritual. Parece que desceu um céu de bronze na nossa cabeça. Sim ou não? Você vai orar? Não vai. Você sai na rua, o sol está quente para você está 10 vezes mais. Parece que está tudo travado. Essa que é a realidade, meu irmão. Agora, entenda uma coisa: isso não é frescura, isso é batalha espiritual. É batalha espiritual. E vou te dizer uma coisa: é muito gostoso chegar aqui na igreja e cantar a boca do leão eu vou amarrar. Você vai amarrar se tiver na posição. Tá, ainda continua arranhando, né, pastor Rosa? Tem isso também, né? Então, meu irmão, se a gente chegar perto do leão e encarar o leão, você tem que estar na presença. Você tem que estar na presença. Tem uma senhora, uma missionária, esqueci o nome dela, lá do Rio de Janeiro. Ela faleceu, eu não sei se foi de idade, ela já bem idosa. E tinha um touro numa fazenda, Tiago, um touro. O cara criava vários animais lá, uma fazenda próspera. Mas tinha um touro que ninguém chegava perto dele. O touro, da noite para o dia, o touro, pastor Nivaldo, derrubou uma pessoa e se chegasse avançava. E aí colocaram o touro, tipo num curral fechado, sozinho, porque estava matando os outros bichos. Colocaram sozinho. E tentaram de tudo, assim, dentro do conhecimento deles. Então não tem condições. Alguém falou assim: isso é espiritual, isso é demônio. Que isso, é um touro, né? Que demônio? É demônio. Posso chamar uma pessoa aqui? Pode. Aí chegou a senhora lá, missionária, uma missionária. Uma senhora de idade, já magrinha e tal. E ela, esqueci o nome dela, tem esse testemunho dela no YouTube. E ela chegou e falou: o que está acontecendo? Isso aí.
A hora que ela chegou na porta assim, da cancela assim, para entrar, o touro de lá já deu, né, aquela bufada, né, que tem, o touro faz, que tem. Mas um touro, meu irmão, um touro não é brincadeira, não. Se uma vaca faz o decorrer, lá na terra da minha esposa, eu não tenho medo de vaca, não, andei no meio das vacas lá, tudo. Ela falou que vaca corre atrás dos outros. Vaca corre atrás de alguém, Tiago? É pior do que galinha? Ah, eu estava lá, os bezerrinhos estavam lá, eu dando tamarindo na boca deles assim, ó. É galinha, eu sei que o Tiago tem medo de galinha lá. Corre. Meu Deus do céu. Então, eu da cidade, minha esposa com medo de vaca, eu não tenho medo. A cara dela. Eu dei tamarindo na boca delas assim. É porque eu sei quem confio. Então, gente, aí o touro está lá, e aí ela falou assim, abre aí para mim. Não, dona, só ficou doida? Já jogou um peão para cima aí, já matou um outro bicho. Abre aí para mim. Porque não é ele, é o que está nele. E o touro de dentro já deu aquela bufada e quis arrancar para cima da mulher. A hora que abriu, foi para cima da mulher. Na hora que chegou perto da mulher, ele ajoelhou. E ela passou a mão na cabeça dele e falou assim, sai dele em nome de Jesus. E ficou mansinho, igual um cordeirinho. E o pessoal olhando aqui, o que é isso? Ninguém conseguiu domar isso aí, uma senhora de idade. E ela falou, é o que está nele e é o que está em mim. Não sou eu, é quem está em mim, que é maior do que o que estava nele. Aí ela explicou, Deus mostrou para ela o que foi feito, e o touro ficou tranquilo. Meu irmão, nós temos que entender o seguinte, o diabo é astuto. Ele pode entrar no animal na sua casa, ele pode colocar alguém para entrar no meio do trânsito, assim na frente, um carro, uma moto, uma criança, um cachorro. Tem que ficar sempre ligado. Sempre ligado. Você tem que entender o nível de guerra que você está. Agora, o fato de você estar sendo ameaçado pelo diabo é porque você representa uma ameaça para o inferno. Porque se o diabo estivesse andando de mão dada com você, meu amigo, meu colega, vamos andar junto, tinha um trem errado. Mas se o negócio está levantando, é porque o diabo não está gostando da sua conduta. Meu irmão, e se tem uma pessoa que eu quero desagradar, é o diabo. Porque se eu desagrado o diabo, eu agrado a Deus. Mas se eu desagrado a Deus, eu agrado o diabo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então é importante isso aí, tá? Versículo 6, Vinícius. Olha, presta bem atenção aqui. Às vezes, nós temos uma mania de orar uma vez só, e Deus não é surdo, Deus já escutou e tal, mas Jesus orou 3 vezes, Paulo também orou 3 vezes. E para o judeu orar 3 vezes, é porque o desespero era grande. Vocês estão entendendo? E o que Davi diz? Presta atenção nesse versículo de número 6. Na angústia, não foi em qualquer situação, missionária Ludmila, foi na angústia. Na angústia, invoquei ao Senhor. Você está entendendo? Não foi em pastos verdejantes. Eu não estava no shopping comendo um sanduíche, eu não estava em casa fazendo um churrasco. Não, foi na angústia. Invoquei ao Senhor. Olha bem, ele diz, invoquei ao Senhor na angústia e clamei ao meu Deus. E clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sabe o que Davi está ensinando aqui? Clame até o céu responder. Meu irmão. E Jesus já falou isso. Sobre aquela viúva que ia atrás do juiz. Defende minha causa. Sai para lá, mulher. No outro dia ela vinha no mesmo horário. Defende minha causa. Vai embora daqui, mulher. No outro dia, está lá a mulher. Defende minha causa. Mas que mulher chata, gente. Mas que mulher chata. Eu não sei quanto tempo durou a parábola que Jesus estava contando. Mas por fim o juiz falou assim, fala com essa mulher que eu vou defender a causa dela para ela nunca mais vir aqui. Eu vou resolver esse negócio. Jesus estava ensinando, sabe o quê? A perseverança na oração. Muitas das vezes o diabo te vence é na oração. Como assim, pastor? Você ora, Deus não quer fazer mesmo? É a vontade dele, orando, não orando, está se doendo. Não, meu irmão, orar até conseguir. Até conseguir. Ainda que a resposta dele não seja a que nós pedimos,
mas Ele sempre faz muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Isso aí eu tenho certeza. Ele faz mais do que nós pedimos. Você pede uma coisa, nossa, Jesus, caprichou, hein? Que isso, hein? Minha esposa fala isso todo dia com ele. A hora que ela olha para mim, ela fala assim, nossa, Jesus, caprichou, hein? Beozão. Então, gente, então vamos lá. Ai, meu Deus. Davi gritou, ele clamou, ele se posicionou, ele não ficou passivo. Meu irmão, olha para a sua situação. Tem uma área ou áreas da sua vida que estão sendo atacadas, assim, meu Deus, é uma coisa impressionante. Parece que o inferno todinho falou assim, larga o resto de todo mundo e vão atacar só essa pessoa aqui. Você nunca sentiu isso, não? Um dia eu falei com Jesus, tem mais ser humano, não? Só sobrou eu. Esse tanto de demônio me atacando, não tem mais ninguém para atacar, não. Vocês têm mais nada que fazer, não é só eu? A gente tem essa impressão, né, Fabiano? Parece que o inferno entrou todo contra a vida da gente. Mas não é. É porque a guerra, ela é grande. E a guerra de Davi estava grande. O que ele fez? Ele clamou. Ele gritou. Ele se posicionou. O meu clamor chegou aos ouvidos do Senhor e chegou perante a sua face. Davi se posicionou. Eu não vou parar de clamar enquanto ele não me responder. Meu irmão, a Bíblia é gostoso demais. Aí tem um sujeito lá, Davi está lá atrás, tem um sujeito lá na frente, cego, mas não era burro. Ele sabia que o Messias viria da linhagem de Davi, que o enviado, o Siloé, o Emanuel, o Deus conosco, viria da linhagem de Davi. E ele já tinha entendido, ele não via, mas ele ouvia, que esse homem era o homem chamado Jesus. E quando o homem chamado Jesus passa, o que ele diz? Diz não, ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz, né, pastor Ivaldo, que ele gritava e o pessoal mandava ele calar, e ele continuava gritando. Sabe aquelas pessoas que vão emendando a frase? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Ele sabia que era a oportunidade que ele tinha na vida. E por fim, o que aconteceu? Jesus atendeu o outro. E Davi já ensinava. Tem que perseverar na oração, estamos em guerra. Enquanto você, eu venho falando isso aqui há muito tempo, enquanto você não entender que está em guerra, sua vida não vai andar. Porque você está apanhando, e talvez defendendo e apanhando, defendendo e apanhando. Está na hora de atacar, meu irmão. Está na hora de bater, ué. Não é bater no marido, na esposa, no vizinho, não. É no diabo. É espiritualmente. Não, daqui a pouco você chega em casa, bate em alguém, o pastor que mandou. O pastor que mandou. Não, é espiritual, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. Não é? Eu falei Efésios, escrito por Paulo. Efésios ou Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, você que é bom em Paulo. Foi Efésios ou Hebreus? Um dos dois, que não sabe o autor. Agora, acho que é Hebreus. Hebreus, né? Que não é autor indefinido. Efésios foi Paulo, isso mesmo, Efésios foi Paulo. Assim foi Paulo, porque ele estava preso, e quando ele fala da couraça da justiça, ele pega um soldado que estava ali vigiando ele, e ele pega, o soldado romano era o mais bem preparado, belicamente falando, para a guerra. Então Paulo pega a armadura de um soldado romano e traz para a realidade espiritual para usar para nós de exemplo. É isso mesmo, Hebreus que é indefinido, não tem certeza de quem escreveu Hebreus, não. Mas Hebreus é uma lição para a igreja, viu, meu irmão? Vai estudar de Hebreus, que Hebreus é uma lição para a igreja. Então vamos lá, gente. Versículo agora de número 7, Vinícius. Porque, meu irmão, tem vitória que só vem quando a oração deixa de ser formal e vira desespero com fé. Não, pastor, mas fala sério, tem situação na sua vida que você está desesperado. Verdade ou mentira? Você está calminho aqui na igreja. Lá na sua casa dá chute na parede, você bate, você quebra alguma coisa, você grita em todo mundo. É verdade ou mentira? Você está desesperado, é sim ou não? Você toda hora olha o saldo da sua conta, vê se mudou alguma coisa. Sim ou não, meu irmão? Não é? Mas é assim. Então tem hora que a oração tem que ser desespero com fé. Desespero com fé. Porque quem é que está cercado por inimigo que vai ficar tranquilão? Não, eu tenho que lutar. Senhor, eu estou desesperado, mas estou na fé.
Continuo na fé. Versículo de número 7, Vinícius. Está lá. Agora Davi começa a falar de novo. Olha, então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Meu irmão, no 8 agora, Vinícius. Olha só, imagina Deus, hein? Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Meu irmão, isso é manifestação do poder de Deus. É Davi falando, o meu Deus está se manifestando com poder. Imagina a cena, das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, não diante dele, dele, quer dizer, poder, manifestação de poder. Davi está dizendo assim, não tem nenhum Deus como o meu Deus, não tem nenhum Senhor como o meu Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o general de guerra. Meu irmão, a Bíblia diz, lá em Tiago, que o diabo crê, teme e treme. O diabo é muita coisa quando vem enganar a gente. Ele vem, né? Feio, sei lá, grandão, vou acabar, vou destruir. Mas perto de Jesus, ó, as perninhas tremendo. E o diabo, não se esqueçam, tá? Ele crê. Então não é porque você é crente que você vai para o céu, não. Porque só crer não vai adiantar, não, meu irmão. O diabo crê, porque ele sabe quem é Deus. Mas ele não serve a Deus. Tem muita gente que crê, mas não serve. E ele treme. Nunca se esqueça disso. Quando o diabo te atacar com muita vontade, fala assim, Satanás, você está fazendo isso aí, mas eu sei que você está tremendo na presença do meu Deus, porque Ele é a minha fortaleza. E você está vendo Ele aqui, você está tremendo. Então, sabe aquela pessoa que para disfarçar o medo, ela ataca? É o diabo. Ele ataca, mas ele está, ó, com medo. Porque ele tenta de tudo para te tocar, mas não consegue. Amém, gente? Então, quando Deus entrar na guerra, meu irmão, não tem negociação. Sabe o que tem? Destruição. Porque um ser daquele ali, ó, fumaça, fogo, brasa, é para destruir. Deus destrói o inimigo. Deus destrói o inimigo. Ah, pastor, mas estou com um processo, estou com não sei o que e tal. Tá, o diabo, tem gente que exalta o diabo demais. O diabo está segurando minha bênção, o diabo está segurando minha bênção. Está repreendido em nome de Jesus. O diabo não tem poder para segurar a sua bênção se você está na presença de Deus, meu irmão. Na hora que Deus falar, a bênção vai agora. Ela vai naquela hora, acabou a conversa. Porque quem manda é Deus. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. O tempo é dele. Lembra do diabo chegando em Deus, falando assim, e Deus falou com ele assim, viu meu servo Jó? O que Satanás responde? Vi, mas você cercou ele de proteção. Tira a cerca de proteção dele, espiritual, tá vendo? E deixa eu entrar. Aí Deus falou, então pode ir. Você cercou? Como é que eu entro? Você cercou, você protegeu ele todo, como é que eu entro? Satanás estava admitindo, eu não tenho como entrar na vida de uma pessoa que está protegida por Deus. Não tem como entrar, não tem. Ele não tem como entrar, meu irmão. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó, isso é manifestação do poder de Deus. E o que estava, põe isso na sua cabeça. Davi está mostrando isso aqui, ó. Aquilo que está te enfrentando vai começar a recuar. Ah, é o problema financeiro, passou, mas que luta financeira, vai começar a recuar. Ah, pastor, é um outro doente, vai começar a recuar. Vai recuar em nome de Jesus. Se você fizer o que está aí no Salmo 18, perseverar, buscar, engrandecer o nome do Senhor. Para de engrandecer o problema. Tem gente que só chega perto de Deus, Deus, eu não aguento mais. Tá bom, já falou, agora engrandece o nome dele. Para de engrandecer a doença, para de engrandecer a falta de dinheiro, para de engrandecer o problema na família. Engrandece o nome do Senhor. Não dá glória para o diabo, não. Apresenta para Deus e não dá glória para o diabo, não. Amém? Versículo número 34, Vinícius. Eu acho que são 50 versículos esse salmo, não vou falar todos, é lógico que não. Que nem dá, depois você lê na sua casa, tá? Agora uma coisa interessante, que Deus não só livra do inimigo, como Ele te ensina a guerrear. Isso é muito forte. Olha bem,
ensina as minhas mãos para a guerra. Davi estava dizendo o seguinte: Senhor, cada inimigo ataca de um jeito, cada nação vem de um jeito, cada um tem um costume, cada estratégia do inimigo é diferente da outra. Então ensina, adestra as minhas mãos, adestra as minhas mãos para a guerra. É isso. Treina as minhas mãos para a batalha, de sorte que os meus braços, meu irmão, quebraram um arco de cobre. Um arco de cobre não é um trenzinho fininho assim não, tá? Não é fácil quebrar um arco de cobre, não. E Davi diz: os meus braços quebraram um arco de cobre. O arco de cobre de quem? Do inimigo. É isso, meu irmão, é isso aí. Porque tem situações que a gente não sabe como agir e nem como orar, a verdade é essa. Então você fala assim: Senhor, ensina minhas mãos para a guerra, me dá estratégia, Senhor, me dá estratégia para enfrentar essa dificuldade que eu estou passando, para enfrentar isso, me dá estratégia. Eu não quero estratégia humana, eu não quero estratégia de coach, eu não quero estratégia do diabo, eu quero a estratégia que vem do alto. Adestra as minhas mãos. É isso que Davi está dizendo. Então, meu irmão, Deus não quer te manter dependente, Ele quer te tornar perigoso no mundo espiritual. Põe isso na sua cabeça, Fabiana. Deus quer nos fazer perigosos no plano espiritual. Vocês viram agora essas guerras, está tendo essas coisas todas, né? Gente, não importa se é a favor ou se é contra, isso não importa. Agora a estratégia foi sensacional. Os Estados Unidos começam a colocar um navio perto da Venezuela. Foi igualzinho com Jericó. O que esse navio está fazendo ali? Depois vem um porta-aviões, depois vem helicóptero, depois começa a passar aqueles aviões, né, de guerra e tal. Quem está lá dentro fala assim: esse negócio não está ficando bom não. E você pensa assim: o meu exército não vai aguentar, como é que vai ser esse negócio? Pelo que eu vi, foi 1 minuto. 1 minuto e pouco, mais ou menos. Eles entraram na casa do cara lá, mataram quase, mais ou menos 50 seguranças e tiraram o cara lá de dentro. Lá de dentro. Não estou exaltando nenhum país nem outro. Quero mostrar para você estratégia de guerra. Eles simplesmente não chegaram do dia para a noite e entraram lá e pegaram, não. Colocaram um navio, começaram a cercar. Todo mundo já estava falando assim: não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Quando todo mundo assusta, amanhece o dia, Maduro está preso. Não estou defendendo nenhum lado nem outro. Quero que você entenda a estratégia de guerra. Quero entrar nessa questão política aqui não. A estratégia de guerra. Meu irmão, você acha que é fácil entrar dentro de uma nação, na fortaleza de um presidente, rodeado de segurança, e tirar o cara lá de dentro, irmão Sebastião, e levar embora com 1 minuto, 1 minuto e pouco? Ele já pensou? Tem que ter estratégia, meu irmão. E aí você tem que falar com Deus: Senhor, me dá estratégia de guerra. Eu quero ser perigoso do plano espiritual, Senhor, não é aqui na terra. Eu quero ser um perigo do plano espiritual. E isso é Bíblia, sabe por quê? Tinha uns rapazinhos lá que viram Paulo expulsando demônio, e gostaram do movimento, e foram expulsar demônio também. Quando foram expulsar o demônio manifestou. O demônio olhou para ele e falou assim: quem são vocês? Jesus eu conheço. O diabo estava falando: esse aí não dá para mexer. E Paulo também é protegido por Jesus, não dá para mexer. Mas e vocês, são quem? Deitou o couro deles, arrancou a roupa deles e colocou para ir embora pelado, pastor Nivaldo. Vocês estão entendendo? Meu irmão, não é de qualquer jeito que você chega, não. Não é de qualquer jeito que se chega, não. Davi sabia disso. Não é porque Davi não se envaideceu: já venci tanta guerra, essa espada que já matou tanta gente. Não, Senhor, adestre minha mão para a guerra. Porque um inimigo é diferente do outro. Uma estação é diferente da outra. Primavera é uma coisa, outono é outra, inverno é outro, verão é outro. Vocês estão entendendo como é que acontece? As pessoas acham que é só vir para a igreja, bater palma, cantar e vão embora para casa, está tudo bem, participar da campanha. Não, meu irmão. Não, minha irmã. A guerra espiritual, ela é real. Ela é real. E essa luta que você está vivendo, na verdade, você pode até discordar agora, mas ela está fortalecendo a sua fé. Porque o verdadeiro cristão, na luta, não se afasta de Deus, aproxima. Sabe qual que é a mensagem que está mandando para o mundo espiritual? Não importa a situação, Ele continua sendo Deus na minha vida. Não importa o problema, Ele continua sendo Deus na minha vida. Ele continua sendo Deus.
É isso aí. Porque se na hora da dificuldade a sua fé, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É. Ah, está na igreja, aleluia, aleluia, tem problema nenhum, né? Então, se você não tem problema nenhum, tem um trem errado aí, meu irmão. O mundo espiritual não está muito do seu lado, não, tem um trem errado aí. Vocês estão entendendo? No mundo tereis? Ah, então tá bom. Porque eu achei que Jesus falou assim, não, me aceitando, não vai ter guerra nenhuma, não vai ter problema nenhum. Deixa comigo que eu resolvo. Não, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus falou com os discípulos assim, se fazem isso comigo, imagina com vocês. E aí o crente acha, criaram uma ilusão na cabeça das pessoas, que aí eu vou para Jesus, não vai ter problema nenhum. Não é assim não. Você tem solução, você tem força, você vê a sua visão espiritual se abre, você entender as coisas. Mas meu irmão, para de romantizar as coisas. No mundo tereis aflições. Essa que é a realidade, irmão Sebastião, né? Mas não, eu não achei que ser crente. Aí o cara vem para a igreja. Não, mas ser crente é luta demais, hein? Aí você olha para o cara assim, cheirador de cocaína. Você falou outras coisas, né? E agora está reclamando que na igreja que é difícil. Difícil é beber e vomitar tudo, cheirar cocaína, fumar maconha, êxtase, mas não sei o quê, sei lá, agulha. Isso que é luta, meu irmão. Isso ainda vai para o inferno. Agora vem para a igreja. Ai, que luta, não posso nem tomar uma cervejinha, não posso. Mas isso é luta? Meu Deus do céu, hein, pastor Ivaldo? Sabe nada, inocente, né? Isso é que é luta, meu irmão. Não poder tomar uma cervejinha, não poder, meu irmão, isso é bênção. E sofrer pelo Senhor é bênção também, pelo nome do Senhor, porque convém que eu diminua e que Ele cresça. Estou chegando no final. Então Deus está fortalecendo sua fé, está afinando o seu discernimento. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa luta que você está passando, lembra quando ela começou? Ou talvez ela começou hoje, não sei. Mas olha para você hoje, o seu discernimento é outro. A sua condição espiritual, a sua maturidade espiritual é outra, completamente diferente. Antes você enfrentava gatinho, hoje você está enfrentando leão. Porque Davi, para matar o gigante, ele falou assim, o Senhor me entregou o leão e o urso, vai entregar o gigante também. Você está achando que vai matar gigante sem passar pelo leão e o urso primeiro? Não vai não. Tem gente aqui que já passou da etapa do leão, mas está no urso ainda. Eu gosto de ver o negócio do urso, não sei, o urso me chama a atenção. O bicho é desse tamanho em pé, o que é aquilo? Quase 3 metros de altura, missionário. Um trem em pé, um urso adulto. Por isso que Davi, quando olha para o leão, pastor Nivaldo, para o gigante, é grande. O urso também era. O urso também era. E o urso alcança 70 km por hora. E quando ele escolhe... E eu estava vendo, pastor Nivaldo, eu não sei se são 30 km, 40 km, que ele sente o cheiro da presa. E na hora que ele decide, fala assim, eu quero a Cristina, acabou. Se estiver no meio da floresta lá, você pode correr, pode subir árvore, acabou. Ele vai pegar, ele olha para o Tiago, daquele jeito ali, não vai aguentar correr não. Ele olha e fala assim, eu quero aquele lá, acabou. Eu vou alcançar 70 km por hora? Estou alcançando, acho que nem 3 km. Imagina bem, aí o urso olha e fala assim, eu quero eles. E Davi falou assim, o senhor me deu o urso. Hã? O urso vai olhar, até lamber, você não... Ó. Gente, mas é verdade. É verdade. Porque aquela mensagem, vou pregar de novo, tem muito tempo que eu não prego, vencendo o leão, o urso e o gigante. Gente, pelo amor de Deus, é o plano espiritual. O urso está lá. Meu irmão, já viu falar em abraço de urso? Porque o urso, quando pega a presa, ele faz assim, ó. E ele crava a unha, não solta de jeito nenhum, acabou. Abraço de urso, por isso tem esse ditado, abraço de urso. Apertou, acabou, irmão. Já pensou correndo atrás da senhora? 70 km por hora, meu irmão. 70 km por hora o urso. Olha, você pesquisa lá, você viu? Pega no YouTube os vídeos ele correndo atrás da presa. Quando ele pega, acabou. Acabou. E Davi diz assim, aí, detalhe, quando ele chega, ele levanta para assustar, né? Aí fica troço grandão assim, pastor Otávio, grandão. Davi era um menino, gente. Davi enfrentou o leão e o urso. Aliás, Davi não enfrentou o leão e o urso, enfrentou leões e urso, porque Davi ficou um tempo lá no pastoreio lá. Então não foi só um leão, só um urso, tinha mais.
Mas quando ele olha para o gigante, fala assim, Senhor, o Senhor, ele não diz, eu venci, ele diz, o Senhor me deu o leão e me deu o urso. Vai cair hoje. Ah, mas vai cair hoje. Pelo poder do meu Deus, vai cair hoje. O mesmo Deus que me deu o leão e o urso, vai entregar você nas minhas mãos. Hoje, eu corto a sua cabeça. Você tem que olhar para o plano espiritual e falar assim, Satanás, hoje eu corto a sua cabeça. É o diabo, hein? Não é plano físico não, tá? Plano espiritual. Então, Deus está te preparando para vencer em níveis maiores. E para concluir, versículo 37 até o versículo 39, Vinícius, por favor. Davi não termina eu não sei quantos versículos são isso, 40 ou 50, eu não sei. Mas eu não vou só até o 39. Davi não termina a oração dele como perdedor. Você tem que entender isso. Porque o final de quem permanece é vitória. Vou falar de novo. O final de quem permanece, mesmo em meio às dificuldades, sem murmurar, sem reclamar, confiando, como o Salmo 18 está nos ensinando, é vitória. Não tem outra opção, é vitória. E Davi sabia disso. Aí ele diz assim, ó, agora, aí nessa hora, você, ó, imagina você com sua Bíblia na mão, até aquela arrumadinha na camisa assim, ó, né, Tiago? Daquela arrumadinha na camisa assim, ó, pega a Bíblia, aí, missionária Cristina, olha aí, Satanás, ó, Salmo 18, versículo 37. Eu fiquei sabendo que você estava me perseguindo, então prepara agora, porque Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo, persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Forte demais, né? Davi tinha que conferir, morreu mesmo? Minha esposa, ela vê filme, ela participa do filme, né? Ela conversa com as pessoas do filme e tal, então lá em casa é complicado de ver, porque ela conversa com a pessoa do filme. Às vezes está vendo um filme de ação, e o cara, por exemplo, pastor, vai lá e, sei lá, dá um tiro no outro, alguma coisa, o cara cai no chão. E ela, deixa de ser burro, vai lá conferir se está morto mesmo. Ela fala, de jeito. A senhora também, nossa. É isso aí. E ela fica assim. Aí se o cara levanta depois, tá vendo? Eu falei que tinha que ir lá matar o cara primeiro, conferir se estava morto de verdade. Mas Davi estava dizendo isso aqui, ó. Até que ela não está errada não, né? Só está errado de conversar com a televisão, né? Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Não para seu jejum, não para a sua oração, não para a sua Bíblia, não para a sua devoção, não muda de fase, enquanto não derrotar esse inimigo que está nessa situação que você está vivendo agora. Vence esse problema primeiro, para depois passar para o outro. Estratégia, organização. A senhora também fala. Então, gente, aleluia. Sol, Deus te abençoe, Sol. Pode deixar, vamos orar assim, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, aí ele diz assim, ó, pode passar nisso. Olha que coisa. É isso que você fica vendo no filme aí, ó. Olha o que Davi fez. Atravessei-os, de sorte que não puderam levantar. Ele conferiu, está morto mesmo. Esse aqui tá do jeito. Caíram debaixo dos meus pés. E eu fui ensinar isso aqui hoje, igual lá em casa vai ser assim. Até Davi sabia disso, confere isso, o inimigo está morto mesmo. Meu irmão, você tem que conferir. Satanás saiu dessa situação. Porque tem hora também que... Ele é estrategista, Fabiano. O diabo finge que saiu para você sentir um alívio. Você fala assim, venci. Daqui a pouco ele vem igual um rolo compressor para cima de você. É estratégia, é guerra. Enquanto você não entender que está em guerra, é isso aí, ó. Aí ele diz assim, olha, atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pode passar o outro, Vinícius. Pois me cingiste de força. Olha bem, Davi não diz eu sou forte. O Senhor me revestiu de força para a batalha ou para a peleja, né? Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Meu irmão, me mostra nesse salmo uma vez Davi puxando a glória para eles.
Sempre Deus, missionária Vera. O Senhor é que me deu força. O Senhor é que adestra minhas mãos. O Senhor é que me fez abater os inimigos contra mim que se levantaram. É o Senhor. Ele começa exaltando o Senhor e termina exaltando o Senhor. Essa é a estratégia na batalha espiritual. Sabe o que o diabo quer? Ele quer a sua adoração. Ele quer você para ele. O que ele fala para Jesus? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Fala assim, Satanás, aqui não tem adoração para você não. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. É assim que se vence a peleja. É assim. Você acha que Jesus passou 40 dias no deserto? Ele, Jesus, como homem, passou. E você não vai passar peleja nenhuma? Meu irmão, minha irmã, acorda para a vida. Quando você aceitou Jesus, ou Ele te aceitou, você começou a fazer parte de um exército. E não é exército de frouxo, de covarde, não. Homens e mulheres valentes, cheios do Espírito Santo. E que entende batalha espiritual. Hoje a guerra é essa. Amanhã é outra. Porque não pensa assim, acabou essa, não vou ter mais luta nenhuma na vida. Vai ter sim. E talvez até mais pesada do que você passou. Porque você está preparado para enfrentar inimigos grandes. E para que isso, pastor? O seu testemunho impactar a vida de outras pessoas. Pessoas vão olhar para você e falar assim, eu não sei, mas eu vejo em você uma força, eu vejo em você algo diferente. Você fala, é Ele. É Ele. É Ele. Como é que você está passando por tudo isso? É Ele. É Ele. A glória é dEle. Eu lembro quando eu converti, tinha um conhecido meu, que eu mudei, né? Ele falou comigo assim, eu não estou te vendo beber mais. Que água é essa que você está bebendo, que você está desse jeito, eufórico desse jeito? Você não está bebendo mais? Que água é essa? Eu falei, isso aqui é dela também. Eu quero, você está todo feliz aí, passando um tanto de problemas, você está todo feliz? Eu falei, aceitei Jesus como meu único. O que, você virou crente? Eu falei, virei. Isso eu não quero não. Eu falei, é essa água que você tem que beber. É dessa água que eu estou bebendo agora. Vocês estão entendendo? Então, concluindo, meu irmão. Davi não termina ferido, ele termina dominando. Nós cantamos debaixo dos meus pés, mas não colocamos em prática. Eu vou pisar. É só canta. Mas e aqui? E aqui? Realmente você está? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está falando de principado, de potestade, de demônio. Meu irmão, e demônio é uma praga. Você está quietinho no seu canto, ele vai te cutucar. Não é assim? Só para desestabilizar o seu emocional. Mexer no seu emocional, mexe no seu espiritual. Sabe o que você faz? Meu Deus do céu. Paulo, fazendo a fogueira. Viu uma serpente, uma víbora perigosíssima. Paulo só fez assim. E continuou. Olharam e falaram assim, esse homem deve ser um Deus, porque essa víbora aí, daqui a pouco tinha que estar morto. Já tinha que estar morto, já. E Paulo, o que foi, gente? A serpente. Não. Não é nada, não. Meu irmão, põe na sua cabeça o seguinte, a serpente não vai deixar de tentar te atacar. Mas na hora que ela picar e pegar do seu sangue, é o sangue de Jesus que está lá, porque nós somos filhos de Deus, aqui corre o sangue de Jesus. É batalha espiritual, missionária Vera, é guerra espiritual. Quando nós entendemos isso, uma vez eu falei assim, Satanás, essa de hoje você ganhou, mas não quer dizer que você vai ganhar todas não, tá? Prepara que eu vou igual um furacão para cima de você agora. Como é que você vai? Jejum, oração, Bíblia, consagração, santificação. Então, concluindo aqui. Hoje, você precisa se levantar espiritualmente, porque você não está sozinho, o Senhor está com você. Você não está fraco, porque digo fraco, eu sou forte. Então, para Deus, não tem isso. E você não está derrotado. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Diga assim, eu não estou derrotado. Derrotado jamais. Pastor Valdeir, Deus abençoe o senhor, irmã Sandra aí, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Derrotado jamais. Se você achar aí, Vinícius, derrotado jamais. Derrotado jamais. Gente, vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Depois você vai meditar no Salmo 18 aí na sua casa. Medita aí. Medita. Porque você não é derrotado. Você é mais do que vencedor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Primeiro eu quero consagrar a água, Senhor, que essa pessoa que está assistindo, coloca perto da TV, do computador, do celular.
E a água que foi colocada no altar por alguém aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca o teu poder nessa água, Senhor, e quando beberem dessa água, usarem dessa água, em nome de Jesus haverá cura, salvação, libertação, prosperidade, em nome do Senhor Jesus, porque esta é a minha fé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus.